Saúdo a todos com a paz do Senhor. Mais uma vez estamos aqui trazendo uma reflexão da Palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 14, e o versículo 14, que diz: O Senhor pelejará por vós e vos calareis. Nós observamos que essa palavra ela foi dirigida ao povo de Israel. O povo de Deus havia saído da escravidão e que tinham aguardado por 430 anos o cumprimento da promessa que Deus tinha feito para os mesmos. E apesar de observarem os milagres que Deus tinha feito para os tirar da mão forte, da escravidão que estavam vivendo, diante da dificuldade que surgiu após a saída do Egito, eles ficaram apavorados. E observamos nos versículos anteriores que o povo se voltou contra Moisés. Então aprendemos que diante da prova, diante da adversidade, diante de algo que nos faz sentir que estamos sem chão, é preciso parar para não esquecer de que Deus nunca nos deixou sós. Estamos sujeitos, porque somos falhos, estamos sujeitos a esquecermos dos benefícios, das respostas de oração. E é por isso que o salmista, no Salmo 103, verso 2, diz: Bendize a minha alma ao Senhor, nunca se esqueça de nenhum de seus benefícios. Precisamos sempre voltar a lembrança ou trazer a lembrança daquilo que Deus realizou na nossa vida. Porque o medo, ele gera inquietação e a inquietação gera ansiedade. E a ansiedade traz prejuízo para qualquer pessoa, principalmente aqueles que estão aguardando as promessas de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6, está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. O povo, quando percebeu que Faraó estava vindo com o seu exército, realmente tinha toda a razão de ter medo, mas com eles estava o Senhor dos exércitos que batalha por nós e que está sempre atento às nossas necessidades. Então eles se voltaram contra Moisés, porque diante de uma situação onde não se tem controle, a tendência é se procurar um bode expiatório, se procurar um culpado. E o culpado para o povo naquele momento era Moisés. E eles até disseram: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos neste deserto? Ora, o povo que antes estava clamando ao Senhor,
no momento que se vê novamente em dificuldade, simplesmente esqueceram das chicotadas, da opressão, de todo o sofrimento passado ali no Egito. E o culpado para eles naquele momento era o libertador de Israel. No Salmo 57, verso 2, diz: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Quando estivermos passando por dificuldades, quando estivermos diante de uma situação que é impossível aos nossos olhos, devemos seguir o conselho do salmista, que é clamar a Deus, porque Ele resolve todas as coisas e nos ouve, independente se for uma oração de agradecimento ou se for um pedido de socorro. O medo nos faz esquecer da forma que Deus operou na nossa vida. É preciso termos cuidado e aprendermos, por meio da passagem lida e de outras passagens na Bíblia, que trazem à tona o tema: o medo pode interferir na minha relação com Deus e de atingir os planos ou alcançar as promessas que Deus tem para conosco. Nós podemos também perceber que Deus, além de dizer que estaria dando livramento, Deus foi taxativo. Nunca mais tornareis a ver os egípcios. Então, naquele momento, Deus não ia apenas entrar com intervenção novamente, mas iria mostrar que o milagre que ele iria operar para o seu povo não era para os inimigos usufruírem. E Deus fez questão de dizer, usando Moisés: não temais. Glória a Deus. Estai quietos e vede o livramento do Senhor. Ali Moisés estava sendo usado poderosamente para aquele povo que estava desesperado. A palavra para você nessa noite é: não tenha medo. Eu pelejo as suas batalhas. As guerras que você não pode guerrear, Ele guerreia por você. A forma que Deus agiu para com o povo de Israel foi de uma forma, mas podemos entender que Deus, Ele age de forma milagrosa na nossa vida, a ponto de ficarmos surpresos com a forma como Ele chegou. Muitas vezes até faltam palavras. Às vezes passamos por turbulências, por tribulações e passamos em silêncio. Somente Deus sabe o que estamos passando. Mas nós precisamos confiar de que a vitória chegará até a nossa vida. Glória a Deus por isso. Às vezes você imagina que Deus pode vir por um caminho, mas Deus tem forma de trabalhar
diferente, né? A única coisa que precisamos aprender é não temer, porque Ele está conosco. Não se assombrar, porque Ele é o nosso Deus. Ele nos esforça e nos sustenta com a destra da sua justiça. Você encontra esse versículo, ou essa palavra, no livro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Quando você estiver temendo, e se nesse momento você estiver com medo, inquieto por causa de alguma coisa, lembre-se que Deus lhe diz nesta noite: não temas, eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço. Eu te dou força. Eu te levanto. E eu te conduzo com a destra da minha justiça. Glória a Jesus. Nós observamos que a pergunta era essa: por que clamas a mim? Deus estava fazendo a pergunta para Moisés. Dize ao povo, no versículo seguinte: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Eu não sei a situação que você está passando. Você pode estar sorrindo por fora, mas por dentro está derramando lágrimas, porque você não pode contar a sua história para ninguém, até porque ninguém entenderia. O mar está à sua frente. Você não pode entrar no mar porque você sabe que vai perecer. Mas Deus, nessa noite, está trazendo uma palavra e perguntando: por que clamas como se tivesse sem socorro? Como se tivesse abandonado, como se tivesse sem a proteção divina. Jamais o povo de Israel pensaria que o meio de Deus trabalhar na vida dos mesmos seria abrindo o mar vermelho. É algo realmente aos nossos olhos impossível, mas Deus fez caminho no meio do mar, e o povo passou a pés enxutos. E a Bíblia diz que, ao passar, o exército inimigo veio atrás e pereceu. Todos que entraram dentro, ou por aquele caminho que Deus havia aberto para Israel passar, pereceu. E como Deus disse aos egípcios, que hoje vês, não vereis mais. Esses inimigos que hoje te atormentam, te perseguem, te maltratam, te humilham, te ameaçam, te fazem derramar lágrimas. Lá no oculto, em lugares que ninguém pode ver, Deus contempla. E o Senhor te diz nessa noite, Ele vai abrir caminho. Você vai passar dentro do impossível que você não vê. Você não vê saída, mas Deus vai abrir um caminho para você passar. Mas quem tentar ir atrás com a intenção de te prejudicar, vai perecer. Não vereis mais
os inimigos dessas provas, dessas dificuldades, dessas angústias. Para encerrar, eu lhe convido e o convite também trago para mim mesma. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Salmo 37, versículo 5. Receba essa palavra, que Deus derrame chuvas de bênção sobre a sua vida. Eu sei que Deus tem cuidado até agora, porque Deus é um Deus supridor, é um Deus que cuida, mas que nessa noite Ele lhe alcance de uma forma especial e você sinta verdadeiramente a mão de Deus agindo e a voz de Deus falando ao seu coração, renovando a sua fé, passando um bálsamo no seu coração que está angustiado, sarando as feridas e sanando esse gemido que está no oculto da sua alma. Porque Deus, Ele é o seu Deus e Ele cuida de cada um de nós. Que Deus abençoe e que o Senhor possa nos conceder outra oportunidade para que voltarmos a falar da sua grandeza, do seu amor, das suas promessas. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.